esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos concluindo esta semana o tempo comum, o ano litúrgico de 2016 se conclui essa semana, porque domingo já iniciamos o tempo maravilhoso de preparação para celebrar o Natal, que é o Advento. E a cada ano temos essa riqueza da igreja, esse dinamismo da liturgia, que vai nos ajudando a entender que a nossa vida não é estática, não somos chamados a ficar estacionados, parados, mas a nossa vida tem um movimento, tem um dinamismo da graça de Deus. E os tempos litúrgicos vão nos ajudando a vivenciar essa beleza da nossa fé, essa beleza da nossa vida. A cada ano nós celebramos o Advento, que é preparação para vivenciarmos o Natal, o nascimento de Jesus. Mas a cada ano também nós nos preparamos para o Advento definitivo, que é a segunda vinda do Senhor, que é a sua vinda gloriosa, que nós também chamamos na igreja e até na teologia de parousia e de escatologia, que é a consumação do tempo, que é a plenitude dos tempos, que é a consumação da vontade salvadora do nosso Senhor e do nosso Deus. Para essa conclusão do ano litúrgico e o início também do Advento, a Igreja nos dá a oportunidade de refletirmos na liturgia a leitura do Apocalipse de São João, um livro riquíssimo de significado, de simbolismo, que vai nos ajudando a compreender a concretização da obra de Deus. E hoje nós ouvimos, nessa primeira leitura, justamente a vitória do Cordeiro sobre o antigo inimigo, que aqui é chamado por São João de o antigo dragão, de besta, diabo, Satanás, aquele que é o inimigo do Senhor e o inimigo da humanidade, da criação. Aqui nós vemos muito mais do que o combate do Cordeiro, que é Jesus, que é o Salvador, contra esse inimigo, nós vemos a vitória de Deus na sua vontade de salvar e de salvar a humanidade e de salvar esse mundo. Olha que bonito que Deus fala a nós também no dia de hoje. São João recorda aqui aqueles que deram testemunho da palavra e testemunho da fé. Inclusive ele diz, aqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, esses serão ressuscitados e viverão para sempre na sua presença. Então não se trata de olhar o que é trágico da leitura e nem ficar com medo desse livro do Apocalipse. Muito pelo contrário, ele expressa que, diante de todo combate, Deus vence. Amém? Deus é vitorioso na nossa vida. E aí o nosso chamado, confiarmos nesse Deus que é vitorioso na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós também. São João escreve de maneira simbólica, por causa do contexto do seu tempo. Nós sabemos que o povo de Deus, naquele tempo, viveu muitas perseguições.
Quantos e quantos apóstolos foram martirizados por causa de Jesus e por causa da fé? Eu imagino que quando João escreveu, e ele estava preso, quando escreveu esse livro da revelação, ou das revelações, que é o Apocalipse, de visões que ele teve, de sonhos, que Deus falou de maneira simbólica, ele foi colocando ali o sentido simbólico, como que um código, mas que aqueles que eram os destinatários desse livro, que eram os cristãos perseguidos, sabiam muito bem o que ele queria falar da besta, o que ele queria falar daqueles chifres que tinham nos animais. Cada simbolismo ali tem um significado. Mas qual é o pano de fundo que João traz? O cristão é aquele que não abaixa a cabeça, que não desiste diante da tribulação. O cristão é aquele que alveja, que lava suas vestes no sangue do Cordeiro e que se oferece também a Deus como um sacrifício santo e puro. Esse não será esquecido por Deus. Deus não se esquece daquele que é fiel a Ele, sobretudo no tempo da tribulação e da provação. É por isso que a igreja gosta muito de uma expressão bonita. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Aquele que tem a coragem de oferecer a própria vida por causa da sua fé, por causa do Senhor, testemunhando o seu amor, fecunda fidelidade, fecunda novos cristãos nessa terra. Nós estamos repletos, irmãos e irmãs, de testemunhos assim. Essa semana mesmo, pelo menos 2 mártires nós celebramos. Ontem nós celebramos Santo André e seus companheiros, que foram martirizados na região do Vietnã, que lá semearam o reino de Deus, a bondade e o amor, trazendo a graça da salvação do Senhor para todas as pessoas também. Aqui, nesse sentido bonito da leitura de hoje, nós vimos que São João fala abertamente desta vitória do Senhor e da vitória dele na vida daqueles que foram fiéis, e diz ainda daqueles que foram martirizados por causa da fé. Eles voltaram a viver para reinarem com Cristo. Isso é muito importante, deve incentivar também a nossa fidelidade a Deus, a nossa confiança no Senhor. Como nós ouvimos, cada um será julgado de acordo com a sua conduta. Aos que forem fiéis e tiverem o seu nome escrito no livro da vida, viverão eternamente na presença de hoje. E o salmo que nós rezamos expressa a alegria de viver eternamente em Deus. Nós rezamos: felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Felizes os que em vós têm sua força, caminharão com um ardor sempre crescente. O que quer dizer isso? Que a gente não deve desanimar na nossa busca de fé, na nossa busca de santidade. Na santidade, a nossa vida mesma, ela exige movimento. Movimento sempre para frente. A gente tem até um ditado popular que diz: tudo aquilo que fica parado cria bicho. Não é isso que a gente costuma falar? Água parada, o que a gente fala? Cria bicho. Por que a gente de tempos em tempos está combatendo aí esses terríveis mosquitinhos que vão devastando a vida humana? Ora é a dengue, agora tem zika, tem chikungunya, vai tendo bicho diferente, doença diferente, que acontece, que prolifera em água parada. Água parada dá bicho. A nossa vida parada também. Se a gente estaciona, fica estagnado na nossa caminhada de fé, daqui a pouquinho a gente começa a adoecer. É bonito ver o cuidado dos médicos com a gente quando a gente está meio doente. Independente da situação que a gente está, a gente pode estar bem doente. O que o médico fala? Caminha, pelo menos um pouquinho. É comum a gente, quando visita os hospitais, quando a pessoa já saiu da situação mais de risco, eu não sei se você já visitou algum doente que ele está com aquele carrinho de soro, aquele suporte que tem até rodinha, e a gente vê ali os doentes que estão em recuperação andando pelo corredor, não é assim? Está ali o soro ainda na veia, mas vai andando um pouquinho, um passinho de cada vez. Por quê? Porque precisa movimentar o sangue.
para ficar melhor, para ter uma recuperação boa. A nossa vida é assim também. Tem que mover, tem que movimentar. Por isso eu quero dizer a você já nesse momento, se você está estacionado ou estacionando, volta a se movimentar. E o movimento do cristão na fé é a oração, é a intimidade e a comunhão com Deus. Nós estamos nos preparando para o advento, que começa domingo. Cada advento, eu quero relembrar você, é um convite a esperarmos com amor e com confiança a vinda gloriosa do Senhor, que está perto. Nós dizemos sempre na Santa Missa, vinde, Senhor Jesus. Essa certeza e expectativa deve estar no meu coração e no coração de cada um de nós. Mas essa certeza desse Senhor que nós dizemos, vinde, Senhor, vinde, Maranatá, vem, Senhor Jesus, vem, ó glorioso, vem, Salvador da minha vida, deve também ser alimentada por uma outra certeza, de que Ele já está entre nós. O reino definitivo de Deus vai chegar à sua plenitude com a vinda gloriosa do Senhor, mas ele já foi inaugurado com a primeira vinda de Jesus. É por isso que o anjo vai dizer que Jesus tem um outro nome também. Qual o nome? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco. Daqui a pouquinho, no começo da oração eucarística, o padre vai dizer para vocês, o Senhor esteja convosco. E qual será a resposta? Ele está no meio de nós. Precisamos cultivar essa certeza, essa convicção de fé. Ele está comigo, Ele está no meio de nós. Ele está dentro de nós pela fé. Somos templos dele, somos morada de Deus pelo Espírito. Vai nos falar São Paulo. Depois o padre vai dizer também, corações ao alto. E a resposta? Nosso coração está em Deus e precisa estar em Deus. Nossa vida deve ser vivida com o coração em Deus, com a esperança no Senhor, que é o Senhor da nossa vida. Ele que está no meio de nós, quer que o nosso coração esteja com Ele. Quanto mais próximo de Deus está o nosso coração, mais a nossa vida tem sentido, mais a gente tem força para enfrentar os desafios de cada dia. E como nós temos essa certeza de que o Senhor está no meio de nós e que queremos cada vez mais ter o coração nele, tem o terceiro convite que o sacerdote faz. Demos graças ao Senhor nosso Deus, e a resposta é nosso dever e nossa salvação. Dar graças a Deus. Nada mais é do que reconhecer a sua bondade, a sua presença e fidelidade na nossa vida. Com essa certeza de fé, coloquemos nosso coração no altar do Senhor, nesse ofertório, pedindo que Ele renove a nossa fé, que Ele nos disponha, que Ele nos dinamize para movimentar-nos na fé. Não fica estagnado. Pensa nessa imagem que eu te dei agora há pouquinho. Mesmo os doentes no hospital, quando tem condições, mesmo em suas dores, de caminhar, o médico vai falar, caminha um pouquinho aí no corredor. Já é oportuno, já tem rodinha, aquele suporte do soro para isso, para que a pessoa possa recuperar o movimento. Que o Senhor renove o nosso coração no dia de hoje e nos dê essa graça. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!